Estamos entrando ao vivo na programação da Vinha FM, Mesa dos Notáveis. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube, youtube.com/vinhafm. Eu saldo aqui cada um dos meus queridos amigos ouvintes, você que nos acompanha tanto pelo dial da Vinha FM 91.9 MHz e você que está pelo aplicativo no portal vinhafm.com. De todos os lugares, seja muito abençoado. Mesa dos Notáveis desta sexta-feira promete bastante, porque iremos falar de um assunto comum para todos os brasileiros que seguem acompanhando as notícias diárias. Se você é alguém que ouve o Jornal Realidade da Vinha FM, também já ouviu bastante a respeito, porque hoje o tema vai tocar no assunto da decisão que foi feita de maneira monocrática pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, ele que nos dias anteriores, se não me engano, dia 4 de abril, tomou a decisão de manter as igrejas abertas, independendo dos decretos municipais e estaduais. E agora, claro, uma decisão que já passou aí por análise do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então agora o STF, na verdade, já votou, né, com 9-2, e nós vamos repercutir o seguinte tema: a igreja é uma atividade essencial? E para isso eu conto com o pastor Luiz Rigonato, teólogo, pastor da Igreja Videira, escritor, diretor da Vinha FM, e também o nosso pastor Tira Dúvidas. Pastor Rigonato, bem-vindo aos estúdios da Vinha, ao Mesa dos Notáveis. Boa tarde, Guilherme, obrigado, né? Boa tarde a todos os nossos ouvintes, essa audiência tão abençoada. É um prazer, uma alegria enorme estar aqui para compartilhar de um assunto dessa relevância. Muito bem, muitas dúvidas vão surgir ao longo do programa, e nós também temos na mesa o doutor Alexandre Tocantins, é procurador do Estado de Carreira, ex-procurador-geral do Estado de Goiás e também discipulador na Igreja Videira, está aqui conosco para contribuir com o tema. Doutor Alexandre, boa tarde, bem-vindo ao Mesa dos Notáveis. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, pastor Rigonato, aos demais trabalhadores aqui, né, da rádio. Para mim é mais uma satisfação, né, estar aqui hoje, mais uma oportunidade de nós podermos compartilhar e tentar esclarecer, né, para os nossos ouvintes esse momento, essa questão da possibilidade de fechamento e da não realização de cultos. Um abraço. Perfeito. Nós ouvimos o comentário do jornalista Alexandre Garcia antes do Mesa dos Notáveis. Você sempre confere em horários especiais aqui na Vinha FM o comentário do jornalista, e o Alexandre Garcia repercutiu sobre esse tema, que, é claro, o Brasil inteiro está falando a respeito, e nós sabemos que por 9-2, o STF decidiu que estados e municípios podem vetar os cultos religiosos. E nesse exato momento, no estado de Goiás, nós estamos passando aí por 14 dias de abertura das atividades comerciais e também não comerciais. E é claro, esse momento é um momento em que cultos religiosos acontecem com restrições. Mas é importante ver de onde começou toda a decisão do STF. E aí eu até convoco o doutor Alexandre Tocantins até para nos explicar, porque não é de agora essa decisão sobre os cultos religiosos. Já existe uma certa tendência desde o ano passado, e até os próprios ministros do STF já tinham levantado temas a respeito antes do ano de 2021. Então, Guilherme, na verdade, no meu entendimento, o que tem trazido essa insegurança jurídica no país, para as pessoas, foi uma decisão proferida o ano passado, já no começo da pandemia, em uma ação ajuizada pelo PDT, Partido Democrata Trabalhista, uma DPF, em que o Supremo decidiu que as competências administrativas, principalmente no que concerne a imposição de restrições em época da pandemia, fosse compartilhado mesmo, delegado aos estados e municípios. Então, desde então, isso vem gerando uma confusão, tanto nessas autoridades, né, quanto mesmo nas pessoas. Num momento de muita dificuldade, isso, no meu entendimento, isso é o fato gerador, é o embrião
que tem gerado todo esse tipo de questionamento, todo esse tipo de insegurança jurídica e todo esse tipo de confusão de atribuições, né? O que seria nessa pandemia a atribuição do presidente da República? O que seria dos governadores e prefeitos, né? Existe a Constituição que estabelece as competências. Então, desde esse tempo que vem gerando essa insegurança, e isso tem trazido consequências muito ruins, né? Principalmente nesse segundo momento da pandemia. Perfeito. Até para a gente entrar mais sobre o tema, nós sabemos que o STF ele já vem sendo acusado por muitas pessoas de várias maneiras, no sentido de estarem entrando em alguns lugares que não seriam atribuições do Supremo Tribunal Federal. Mas antes de nós olharmos também esse aspecto político, eu pergunto para o pastor Rigonato, que está aqui, aonde é que está a essencialidade da atividade da igreja, para que as pessoas compreendam de uma vez por todas que a igreja, sim, é um benefício e traz a saúde que o homem precisa. Assim, a igreja, ela é o corpo de Cristo na terra, e Jesus falou: eu vou estabelecer minha igreja, os poderes do inferno não prevalecerão contra ela. E assim, mas no momento de calamidade de saúde pública que nós estamos vivendo, a igreja ainda continua uma atividade essencial? Sim. Mas você sabe que nesse sentido, eu vou divergir um pouco aqui de uma moção nacional que está querendo que se abram as igrejas, que os cultos aconteçam. Eu acredito sim que toda vez que a igreja está sendo impedida, está tendo literalmente, como nós chamamos, de um levante, né, para impedir as atividades normais da igreja, tem algo que partiu lá do coração do inferno para impedir isso. Mas eu quero chamar a sua atenção: nós somos uma igreja em células, nós nos reunimos em grupos reduzidos. Até uma ênfase sempre da nossa igreja é de não acumular muitas pessoas, não aglomerar muitas pessoas em casa. Já era uma direção que nós dávamos muito antes disso. A visão prevê, assim, quando a gente fala de estrutura, de funcionamento administrativo, é que um número reduzido se reúnam nas casas. Você sabe que, assim como quando Esther foi colocada como a rainha do Império Babilônico, né? Ali através de um dos impérios que sucederam o Império Babilônico, na verdade, né? Dos Medas, Império Medo-Persa, e ela foi colocada como rainha e esposa do imperador Assuero. E depois, por perseguição aos judeus, foi estabelecido um decreto que todos os judeus deveriam morrer num dia, e todo cidadão do império teria o direito de matar legalmente um judeu. E aí, diante da crise, o tio de Esther, Mordecai, ele fala assim para ela: você está numa posição privilegiada, não imagines, por estares na casa do rei, só você vai escapar de todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Se você não se posicionar, Deus levanta outro livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para uma conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Quem sabe não é para um momento como esse, doutor Alexandre, Guilherme e ouvintes, que Deus nos levantou como uma igreja em célula. Apesar de estarmos sendo, digamos, né, forçados a fechar os prédios para as reuniões. As células podem funcionar sem aglomeração, sem riscos para a saúde, com todas as medidas de proteção sanitárias. Deus nos levantou para um momento como este. Eu creio sim que a igreja, ela prega e ministra a vida. Mas não é só nos grandes cultos de grandes reuniões, que eu creio que é de Deus também, mas provisoriamente estamos sendo impedidos, e para um momento como esse, Deus nos constituiu estruturados em milhares de células espalhadas pelas cidades, e a igreja continua na sua força de transmitir vida e compartilhar a vida, compartilhar a palavra, em abençoar a cidade, abençoar o país e ser uma grande bênção. E é para uma conjuntura como essa
que fomos levantados como uma igreja em célula para dar a resposta. E não entrar em crise profunda e achar que é um absurdo os fechamentos dos prédios, né? Então nós estamos assim, em termos de estratégia, nós estamos tendo essa vantagem, estamos à frente. Uma pergunta, eu já ouvi essa frase, não impediram que você abrisse o seu comércio, impediram que você abrisse a sua loja física. Então muitos empresários nesse momento estão na internet, ninguém os impediu de vender, desde que façam da maneira como nesse momento é mais conveniente. E a pergunta é possível cultuar a Deus sem estar no prédio, no templo? Sim, é perfeitamente possível, porque a igreja em célula, ela parte do princípio que o próprio Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 18, versículos 19, onde estiverem 2 ou 3, 18 de Mateus, reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. E se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, isso lhes será feito por meu Pai. Então a igreja, ela tem uma força que vai além das reuniões de prédios. Ela se reúne, e onde 2 ou 3 no nome do Senhor se reúne, a igreja está presente com força total, e ela é essencial para a vida. E é por isso que a igreja, ela é uma grande bênção para este país. Com certeza. Agora 12:55, eu vou ler uma parte daquilo que disse o ministro do STF, Cássio Nunes, que diz o seguinte: que o funcionamento dos templos religiosos é garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal, que diz que, abre aspas, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, fecha aspas. Olhando até para o artigo 5º, eu uso aqui do conhecimento do doutor Alexandre Tocantins sobre o tema. Nós sabemos que o artigo, nesse caso, garante o culto, mas o culto momentaneamente também pode ser decidido pelo STF que deve ser suspenso. Existe aí uma contradição na lei ou realmente é um entendimento pelo fato que nós estamos vivendo? Então, eu quero, antes de responder sua pergunta, Guilherme, até ratificar, né, o que disse o pastor Rigonato, que essa é a nossa visão, né, a nossa maneira aqui de cultuarmos a Deus, de exercitarmos o nosso direito de fé aqui na Igreja Videira, né? Que nós não associamos, né, pastor, o prédio como se fosse a igreja, né? O prédio é um local de reunião. Isso é muito importante, né? Lembrar. Isso, nós sempre entendemos isso, nós somos o templo do Espírito, né? O Espírito habita em nós. Só que nós estamos também diante de um problema de cidadania, né? Nós temos a questão espiritual e temos a questão religiosa. Então veja só, o artigo 5º da Constituição, ele fala na liberdade de crença e na liberdade de proteção ao culto, porque nós temos essa dimensão, essa revelação, essa percepção do que é a vida espiritual. Mas tem outras igrejas que não têm. Então elas têm todo o seu trabalho focado dentro do prédio, e a Constituição garante isso. Então não há dicotomia em que eu vou falar agora e que o pastor colocou, né? Então veja só, uma coisa é a sua liberdade de crença, isso é uma questão subjetiva, é a sua fé em que você crê. Outra coisa é a liberdade ou a preservação para a reunião, para a realização do culto, né? Então veja só, as restrições, em suma, né, o núcleo essencial na questão da liberdade religiosa, o núcleo essencial disso é o quê? É o culto, é a missa. Isso gira em torno disso, né? Se você pegar, por exemplo, nós não somos católicos, mas se você pegar a religião católica, por exemplo, a maneira deles exercerem suas liturgias, né, seus sacramentos, é dentro do prédio. E a Constituição preservou isso também, né? Então, o que nós queremos? Não há, respondendo especificamente a sua pergunta, Guilherme, não há essa contradição na Constituição. O que a Constituição procura preservar é as pessoas se reunirem dentro das restrições. Então veja só, o que há possibilidade, e ela deve ser feita, é de serem estabelecidas restrições, mas não impedimento e suspensão da realização dos cultos.
Nós temos restrições com relação ao número, nós temos esticado os cultos, né, realizando mais cultos com menos pessoas. Mas veja só, a suspensão, porque veja só, essa liberdade, ela está capitulada na Constituição, no mesmo local que está o direito de ir e vir. Isso aí é uma garantia, um direito fundamental das pessoas. Isso não é uma questão, como eu vi no julgamento supremo, não, essa é questão de religião, como se fosse uma coisa apartada. Não, isso para os cristãos, que são 80% da propriedade brasileira, é um princípio de vida. Isso é emaranhado com a vida do indivíduo. Então, você não pode suspender um direito fundamental, aqui agora falando na questão jurídica. Isso é um direito fundamental das pessoas de se reunir. Então, você pode determinar restrições, mas não suspensão, não impedimento, né? Isso aí poder-se-ia admitir a discussão em estado de sítio, cuja competência é exclusiva do presidente da República. E não é o caso. Primeiro, que não está estabelecido um estado de sítio. Segundo, que eu penso que não há condições ainda necessárias para a implantação desse estado de coisas. Então, eu quero, aqui sem procrastinar, dizer o seguinte, que para nós, que somos aqui atores da religião, né? Eu até não gosto desse termo, eu acho ele um termo muito formal, mas não há para nós tensão entre fé e saúde. Não existe essa tensão, não existe essa briga, né? Nós somos pessoas extremamente responsáveis, né? A igreja sempre está presente onde o Estado não consegue chegar. Isso nós temos vários testemunhos para demonstrar. Então nós temos respaldo espiritual e temos respaldo constitucional e legal. Enquanto os centros e a conjuntura de sistemas prisionais do Brasil, eles têm pelo menos isso é a nominação de responsabilidade e atribuição é recuperar, reeducar. E o próprio governo reconhece que é a igreja que faz isso de fato, em que todas as esferas, vamos dizer assim, criminais, a toxicodependência e tantas outras coisas da sociedade mais caída, a igreja ela exerce um papel de recuperação fundamental e com muito êxito. Nós temos uma casa de recuperação de toxicodependentes em Rio Verde, e nós temos um dos melhores índices do Brasil em recuperação, que ali em torno de 70%. E assim, eu sei que é uma discussão que merece essa plataforma e essa pauta, porque o Estado laico, né, ou secular, é aquele que não se manifesta como o Supremo está se manifestando nas questões religiosas. Apesar de nós sermos um país, vamos dizer, com um percentual de católicos muito grande, mas o cristianismo, de maneira geral, pelo menos nominalmente, chega a 80%, como você diz, doutor Alexandre. Exatamente. Assim, o país, ou seja, os poderes do país, eles não deveriam interferir numa posição no campo religioso. Tem que ter uma neutralidade. Exatamente. É onde que está batendo de frente com a própria Constituição, né? Nós estamos obedecendo o artigo que você leu, é o artigo 5? Artigo 5º. Artigo 5º, né? Que fala dessa liberdade de expressão, de cada um tem a sua liberdade. Inclusive, pastor, o senhor me permite? Sim. Só fazer um cotejo aqui com a questão da laicidade do Estado, para as pessoas entenderem. Veja só, a Constituição, nesses momentos, então, há uma permissão de restrição a determinados direitos, a determinadas liberdades, né? Nós não vivemos separados da sociedade. Só que dentro da Constituição tem fundamentos e pilares e princípios, né, para as pessoas entenderem de maneira clara, da razoabilidade e proporcionalidade. Então nós podemos estabelecer, né, pastor, restrições, né, a frequência no culto, né, a higienização das mãos, o uso de máscara, tudo isso tem sido feito. As limitações de audiência, né, de assistência. De audiência, exatamente. Agora, isso tudo dentro de um princípio de proporcionalidade e de razoabilidade, né? Então ontem eu vi, por exemplo, um pedaço do julgamento no Supremo, ministros do Supremo, dizendo, falou, não, você
você pode, né? Você vai fazer, você reza em sua casa, você ora na sua casa, você vai... Veja só, quem é o Estado, no caso aqui, o Poder Judiciário ou a Justiça, para estabelecer como que eu vou exercitar meu direito subjetivo de fé? Né? Quem é a pessoa que pode dizer, não, eu vou rezar, eu vou orar? Isso aí, você vê nitidamente, é uma imersão num campo em que as pessoas não conhecem. Então você não deve falar daquilo que você não conhece, daquilo que você não vivencia, né? Então veja só, nós não podemos viver agora ao alvedrio para dizer para que a justiça, o Estado, né, através da justiça, vai dizer como é que você vai exercitar o seu direito de fé, a sua religiosidade, como as pessoas gostam de dizer, né? Isso aí fere o Estado Democrático de Direito, né? Isso fere a pessoa mais sensível, até aquela que tem menos acesso, ela tem um bom senso de perceber isso. Então é isso que nós estamos procurando evitar, e isso nós temos que marcar a posição nesse momento. Muito bem, eu vou fazer o primeiro intervalo só pra gente manter a discussão calorosa, e pode fazer o adendo e a gente já sai. Eu vou só fazer um adendo que é muito importante, porque às vezes fala que o Estado é laico, muitas pessoas não entendem, né? Mas o Estado tem que manter uma posição de neutralidade e imparcialidade quando ele vai julgar o que o doutor Alexandre acabou de falar aqui. Como eu decido conduzir a minha vida religiosamente falando. O Estado não pode nem discriminar, nem apoiar nenhuma religião. Exatamente. Ele é completamente neutro. Então, esse é o Estado laico. Inclusive, eu vou fazer essa pergunta porque foram 9 votos a 2 no STF decidindo que os estados e municípios podem vetar os cultos, e o fato do Estado ser laico pode justificar todos esses votos, que são a maioria favoráveis à suspensão dos cultos durante a pandemia. Já no próximo bloco do Mesa dos Notáveis, hoje nós estamos falando sobre a igreja ser uma atividade essencial, e essa palavra essencial se tornou muito discutida desde o início da pandemia no ano passado. Afinal, as pessoas dizem, mas o meu trabalho não é essencial? Mas então eu vou viver como se eu não posso trabalhar? E muitas outras discussões nesse momento em cima desse termo. Rápido intervalo, Mesa dos Notáveis já volta. Mesa dos Notáveis de volta para o segundo bloco, e hoje falando sobre a igreja ser uma atividade essencial. Já discutimos aqui sobre as nuances da decisão do ministro Cássio Nunes, que decidiu manter abertas as igrejas, independendo dos decretos municipais e estaduais. Decisão essa que já foi derrubada, né? Depois de uma análise em plenário pelo STF, que decidiu por 9 votos a 2 e que estados e municípios podem sim vetar os cultos, as missas, as reuniões religiosas. E de volta, na saída, nós falamos um pouco sobre a laicidade e quais são as nuances dessa laicidade, mas eu queria também entrar um pouquinho na atuação do STF, e para que nós pudéssemos entender perfeitamente aonde é que esse poder que está aí entre os 3 poderes que o Brasil possui, o que é que o Poder Judiciário, o STF, tem como missão e como atuação, qual é o protocolo que guia essa instituição, que é uma das 3 colunas que sustentam o poder nacional. Doutor Alexandre Tocantins está aqui conosco, igualmente também o pastor Luiz Rigonato, são nossos notáveis, e eu queria começar esse segundo bloco explicando um pouco sobre a função do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Isso, é bom para vou tentar ser aqui muito didático e muito claro, né? Muito simples para as pessoas entenderem. Então, o Supremo, no Brasil, ele é um órgão de cúpula, o órgão final do Poder Judiciário, né? Nos países, Estados Unidos, por exemplo, não é assim, ele é apenas uma corte constitucional. O Supremo, ele, em suma, ele é o órgão que zela pela incolumidade da Constituição, né? Ele é o órgão que zela pelo cumprimento da Constituição e que faz a interpretação da Constituição, né? Mas a interpretação da Constituição, ela tem que ser feita, e às vezes eu acho que o Supremo tem se excedido, ela tem que ser feita uma interpretação de acordo com o que o legislador que escreveu a Constituinte queria colocar na Constituição, não de acordo com o que o ministro acha que deve acontecer. Por isso nós temos, e não seria exagero de dizer aqui, que o Supremo tem abusado do seu dever de zelar na Constituição, com várias decisões agora contemporâneas,
né? Essa decisão que nós estamos tratando aqui hoje, né? O Supremo tem invadido competência. Ontem nós vimos um exemplo claro disso. O Supremo tem invadido competência de outros poderes. Nós vimos ontem, através de uma medida liminar monocrática, né? Um ministro do Supremo determinando que o Congresso Nacional, o Senado Federal, instaura uma CPI, né? Que é um instituto privativo do Poder Legislativo, né? Que é o Poder Legislativo. Então você veja, nós estamos as coisas, essas medidas que eu entendo arbitrárias, tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, isso é muito perigoso para nós que vivemos numa democracia. Por quê? Isso é aquela história, aquele exemplo que todo mundo conhece, né? É daquela história do sapo na água quente, né? O sapo, se você esquentar a água e ferver e colocar ele lá dentro, ele pula. Mas se você colocar ele lá e for esquentando a água aos poucos, ele vai acostumando, depois ele morre queimado e não percebe. Então, o Supremo, ele tem que se ater. Hoje a gente vê um protagonismo judicial muito grande, né? Usurpando funções do Legislativo e do Executivo. Nós tivemos decisão do Supremo Tribunal Federal que impediu o presidente da República nomear um diretor da Polícia Federal. Quer dizer, nós tivemos a prisão de um deputado federal pelo exercício parlamentar, né? Pela sua opinião, seu direito de opinião. Instauração de um inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal, um inquérito para os ministros, onde o Supremo funciona como polícia, como promotor de justiça e como juiz. Então são coisas que vêm se aprofundando e as pessoas têm que estar sensíveis, porque nós vivemos numa democracia. E aí eu quero dizer aqui, Guilherme, para as pessoas, que nesse assunto específico que nós estamos tratando aqui hoje, da liberdade de religião, da liberdade de crença, tudo isso nós temos padecido de uma construção, na minha opinião, de combate à democracia, né? ao império da lei, né? Então, assim, nós não podemos nos furtar a uma interpretação objetiva do que diz a lei, né? Não é eu expor a minha vontade, né? Eu tenho aqui várias situações. E a igreja, o exercício da fé e da crença, ele vai muito além. A igreja como instituição, ela vai muito além do que aquilo que eles chamam de religiosidade, né? Eu gostaria só de frisar aqui, como eu disse antes, que a igreja ela vai onde o Estado não vai. Eu tenho pesquisas, eu não sei nem se nós vamos falar sobre esse assunto, pesquisas em que tem o link aqui, não são situações de achismo pessoal, né? Mas são pesquisas em que diz que é o seguinte: a religiosidade, a fé, ela e isso que acho que o legislador constitucional originário entendeu quando ele escreveu a Constituição, quando ele colocou ali o representante do povo, que ela implica em saúde mental para as pessoas. Eu estou tirando aqui agora, excluindo totalmente assim, uma questão, apenas uma análise espiritual, mas ela influencia na saúde mental, no corpo físico das pessoas e também no aumento da imunidade, né? Nós temos pesquisas nos Estados Unidos, pesquisas sérias, né? Com metodologia científica, que demonstra que as pessoas que têm uma fé, uma religiosidade, elas têm um tratamento melhor, elas evoluem no seu tratamento muito melhor, né? Existem pesquisas que foi feita também por grupos, pesquisas sérias americanas, agora contemporâneas, onde os cristãos são o corpo com menos pessoas que praticaram suicídio na pandemia, na Covid-19. Olha que coisa interessante. As pessoas têm esperança, né, pastor? As pessoas têm uma fé. E isso ajuda. E no meu entendimento, isso tudo é repercussão da garantia constitucional do exercício da crença e da proteção ao direito de culto. Eu aproveito até para perguntar, o que é que anda produzindo essa diferença nos cristãos, pastor Rigonato? Por que os cristãos têm uma reação diferente nesse sentido, vista a pesquisa aí da questão do suicídio também? Eles fizeram uma pesquisa também, né? Falando em pesquisa, muito interessante, com um grupo de longévolos centenários no Japão, e eles fazem parte de uma associação que se reúnem e as recomendações de orações, de confissões da palavra de Deus, num estado japonês que é de maioria religiosa, né, com crenças
a Buda e outras coisas, mas esse grupo, ele se classifica por grande maioria por cristãos. E a prática das orações diárias, né, a prática da confissão da fé, tem trazido uma saúde impressionante entre esse grupo selecionado. E outra coisa, eles têm um testemunho nas costas, que são mais de 100 anos de vida. Então contra isso não tem contestação. É uma condição incontestável de saúde que parte da confissão de fé. E a igreja exerce esse papel, sim. A igreja está aqui para ministrar a vida. E é o que eu falei no início. Eu sei que tem as razões sanitárias, as razões de saúde, né, para evitar contágio e proliferação de contaminação. Nós não ignoramos essas coisas. Isso. Claro. É por isso que nos nossos cultos nós obedecemos aos critérios cientificamente elaborados e confirmados, né, de tanto de quantidade de pessoas reduzida, usando máscaras, com higienização efetiva. Nós não ignoramos, não estamos falando aqui contra os princípios que são medidas protetivas, né? Mas assim, o que acontece na igreja é que a ministração de vida, ela é real. A fé não é algo abstrato. Não pense que a fé é algo que não é fanatismo. Fanatismo é uma confissão sem entendimento. As nossas confissões têm um entendimento claro das coisas. E as orações, nós temos visto uma nuvem muito grande de testemunhos daquilo que Deus tem feito. E quando as pessoas buscam a Deus, como o doutor Alexandre citou aqui algumas estatísticas, elas se enchem de esperança. A saúde é outra, a imunidade é outra. Essa esperança está associada, essa esperança, ela somatiza a saúde. Exatamente. Né? Então nós temos que deixar isso bem claro. Agora, a igreja, sim, ela é essencial para a vida. É uma atividade essencial para a vida. Então as coisas têm que ser bem estudadas, né? Bem planejadas. E quando os constituintes, os legisladores, eles criaram uma lei, não foi uma lei absurda e burra. Ela tinha um fundamento. Né? Então, por isso que é importante que o Estado continue com a sua laicidade, para que as questões religiosas, os líderes religiosos, será que os líderes religiosos seriam irresponsáveis? Será que eles querem a proliferação da contaminação? De maneira nenhuma. Mas eu reafirmo uma coisa: é para um momento como esse, para uma conjuntura como essa, que nós, como igreja em célula, estamos sendo bênção para a cidade e para o país. Eu vou até fazer uma pergunta baseada na campanha de jejum que está acontecendo. E é claro, nós aqui na Vinha FM seguimos falando sobre os 21 dias para liberar a fé, baseado aí também no livro Eu Criei Por Isso, falei do pastor Aloísio, e nós sabemos que pessoas estão se reunindo aos milhares, porém na internet, de maneira online. E aí eu pergunto, existe uma diferença do presencial online e é possível também ser abençoado no online? A primeira coisa, acho que é importante essa abordagem sua, Guilherme, a gente até repercutir isso aqui, que diariamente, pelo menos de segunda a sábado, no domingo às 10 da manhã, nós temos a palavra do pastor Aloísio, né, onde ele faz confissões da palavra, ora pelos pedidos de oração e ministra uma palavra de vida diariamente, de segunda a sábado, às 19 horas. Não fique de fora disso. É claro que para um momento emergencial e extra, o online ele entra como uma ferramenta muito útil. Claro que nada se compara àquilo que é presencial. E se estamos atravessando esse momento onde o presencial ele não é possível acontecer na sua plenitude, pelo menos nós não ficamos sem esse contato. A ministração, né? O pastor Luiz tem palavras de vidas que têm transformado uma geração inteira e afetado todo o Brasil. Então recomendo que você, nesse momento, participe conosco, mesmo que você não esteja jejuando, não tem problema.
às 19 horas no YouTube, a Luiz Silva TV. Você vai ter uma palavra de vida para o seu coração ali. Se o seu problema é enfermidade, você vai ser curado, eu creio. Se o seu problema é de ordem econômica, financeira, você vai ter uma esperança viva. E Deus vai fazer através das nossas orações. Lembra que eu citei? Esse é o poder da igreja, onde 2 ou 3 se reúnem, o Senhor se faz presente. E se 2 ou 3 reunidos concordam e oram, eles são respondidos pelo céu, que é poderoso. Olha, num tempo de subversão de valores, a igreja, ela tem um poder de mover a mão que move o céu e a terra. Maravilha, eu vou trazer algumas perguntas dos ouvintes que participam ao vivo conosco, então um abraço pro Veríssimo. E essa pergunta é muito boa, né? E geralmente ela é repetida pelo menos nesses últimos dias umas 3 vezes semanalmente. Então nós sabemos que os 3 poderes, eles se regulam. Então o Brasil tem o poder judiciário, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje, o STF, mas também tem o poder legislativo e o poder executivo. E agora cada um dos representantes é regulado de uma maneira. Veríssimo pergunta o seguinte: boa tarde, notáveis. Parece que o STF tem agido de maneira parcial e indo contra a Constituição em várias decisões. Coloca que não há o que fazer para resguardar o nosso direito, já garantido pela Constituição. E ele pergunta: se o STF, que é o guardião, está fazendo isso, não podemos recorrer a outro órgão para fazer com que o STF cumpra a Constituição? Essa resposta e muitas outras de participações aqui, já no terceiro e último bloco do Mesa dos Notáveis. Valdivino Ribeiro já participa aqui também, coloca: boa tarde, pastor Rigonato, chegou o momento que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Neilton coloca aqui: hoje vemos, estão ferindo a legislação, ok? Neilton. José Luiz faz uma pergunta muito boa, e eu trago mais participações já no terceiro bloco, depois do nosso rápido intervalo. É o Mesa dos Notáveis repercutindo a decisão judicial que primeiro tinha aberto os cultos independendo de decretos, e a partir da votação por 9-2 do STF, municípios e estados estão novamente autorizados a vetar os cultos. Rápido intervalo e a gente já volta. Terceiro e último bloco do Mesa dos Notáveis. Hoje nós estamos falando sobre a essencialidade da igreja, a atividade da igreja na sociedade, e tudo isso graças às decisões que aconteceram no STF nos últimos dias. Nós vivemos um domingo de Páscoa, um domingo de ressurreição, no dia 4 de abril, e nessa mesma data, no ano de 2020, nós não tivemos aí a abertura do comércio. Então, nessa exata data do ano passado, estávamos com as portas fechadas em todos os aspectos, e a discussão se acalora ainda mais no ano de 2021, porque o ministro Cássio Nunes havia decidido que nada poderia fechar as portas da igreja, nem mesmo os decretos estaduais e municipais, mas é claro, também colocando aí restrições. Então não era simplesmente uma abertura dos cultos, mas também uma abertura com restrições que traziam aí um equilíbrio para esse momento. Pastor Rigonato. Eu quero só, antes de entrar nessas questões, isso tem sido muito importante, né, para que os irmãos e os ouvintes descubram, né, e aprendam. Eu estou recebendo uma verdadeira aula aqui dos poderes, da judicialização, politização de questões, da laicidade do Estado, né? Voltar a esse assunto que são, às vezes eles ficam escondidos, até um tipo de omissão na abordagem de assuntos que são tão importantes. Acho que, se você está nos ouvindo, depois desse programa, o seu nível cultural vai melhorar bastante. Mas eu quero só chamar a sua atenção, porque o tema do programa hoje é sobre a essencialidade das atividades da igreja. Sabe que Jesus falou assim, olha, a palavra de Deus diz assim, que para isso se manifestou o Filho de Deus, em 1 João capítulo 3, versículo 8, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas o Filho de Deus, o que tem a ver com a igreja? Então entenda, a igreja é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 23 fala assim, que a igreja completa Cristo,
E Cristo completa todas as coisas. Tudo é feito por intermédio do Filho de Deus. E como nós já abordamos aqui, a igreja não é propriamente um prédio ou uma reunião ali com ajuntamento santo, que tem um propósito. Não, a igreja é cada membro do corpo exercendo a sua função de transmitir vida. Nós carregamos Deus dentro de nós. E onde nós vamos, nós levamos Deus. Pode ter certeza disso. Se eu sou abençoado, em alguma medida, toda a sociedade vai usufruir desse benefício. Então guarda isso, 1 João, capítulo 3, versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É através da igreja que nós vamos anulando uma a uma, desfazendo e desconstruindo todos os levantes do diabo na área da saúde, na área da economia familiar, na área da harmonia familiar e daí para frente. Então a igreja é uma grande bênção, é uma atividade essencial, sim. Com certeza, e a Miriam já coloca aqui um forte abraço para todos os notáveis, elogiando o tema. Muito obrigado, Miriam, pela participação pelo nosso WhatsApp. O Luciano manda um abraço, fala que esse tema é sim muito relevante. Obrigado, Luciano, pela audiência, que bom que você tem sido abençoado. A Meire coloca, boa tarde, Doutor Alexandre Tocantins, parabéns, obrigada, Vinha FM, minha rádio favorita, sou ouvinte fiel, é a Meire Vieira, lá do setor Pedro Ludovico. O José Luiz também coloca, graça e paz, porque as igrejas estão desunidas, não há união, sou evangélico de uma grande denominação e vejo que os líderes não se reúnem contra esse absurdo. É a participação do José Luiz. O Neilton já coloca aqui, estão colocando decretos acima da Constituição Federal conforme hierarquia de leis. Em relação aos cultos, colocando aqui que muitas igrejas não se reúnem em casas e não tem as células, né? E coloca aqui também sobre os riscos. Valdivino Ribeiro, boa tarde, pastor Rigonato. Chegou o momento dos verdadeiros adoradores adorarem em espírito e em verdade. Li a participação dele no bloco anterior e o Veríssimo também coloca aqui. Não podemos recorrer a um órgão para regular o STF para que ele cumpra a Constituição? Bom, vamos então entrar nessa pergunta e também na laicidade do Estado, como a gente tinha colocado no primeiro bloco. Doutor Alexandre Tocantins. Quem fez a pergunta foi o Veríssimo, né? Exato. Então, Veríssimo, existe, veja só, então existe uma tripartição de poderes, né? Dentro do regime democrático de direito, cada um com suas funções. O executivo de administrar, né, de executar, o judiciário de aplicar a lei e o legislativo de formular a lei. O judiciário, o Supremo Tribunal Federal, a gente quando ouve muito clichê, né, muito jargão, e na verdade alguns são verdadeiros mesmo, né, quando a questão de decisão judicial se cumpre, né? Não se questiona, né? Isso é parcialmente verdadeiro, né? Tem decisão judicial que você não concorda e você recorre. Existe todo um sistema judiciário para isso, né? Agora o Supremo, né? Tinha um professor meu na faculdade de Direito que dizia o seguinte: o Supremo, ele é melhor porque é o último ou é o último porque é o melhor? Né? Então isso às vezes tem gerado confusão na cabeça das pessoas, né? O ideal seria porque ele é o último, porque ele é o melhor, né? E nesse sentido, ser o último significa o quê? Pois então, porque depois do Supremo, você não tem para onde recorrer, que é o que o Veríssimo está querendo saber. Mas ele quer saber também... Só interferindo, mas para clarear a pergunta, né, de quem está perguntando, não existe uma corregedoria do STF? Existe, né? Inclusive foi criado, né, uma emenda constitucional, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que apura abusos, né, que apura desvios, né, de membros do judiciário dentro do Conselho Nacional de Justiça em atividades que tem que ser apuradas. E tem dentro dos próprios órgãos do judiciário, tem as suas corregedorias. Mas neste caso específico, aí eu quero chegar, que eu sei o que o Veríssimo está querendo saber, é o seguinte, é que determinadas, por exemplo, hoje, Veríssimo, determinadas decisões têm sido tão absurdas, né, e que, como alguns têm usado até o termo de rasgarem a Constituição, aqueles
que estão ali para cuidar dela, né? Para preservar a unidade da Constituição. Que há hoje pedidos de impeachment de ministro Supremo Tribunal Federal. Isso é algo importante a ser dito. Sim. Com mais de 3 milhões de assinaturas. Exatamente. É um pedido notório que... feito por... Exatamente. Feito por um senador de Goiás. Isso. Né? Com a divulgação e o apoio de um jornalista, de um youtuber com muita influência, de um influencer, né? Isso. Como as pessoas dizem hoje, com mais de 3 milhões de assinatura, em face até de algumas decisões que eu disse aqui no começo do programa. Né, de prisão de deputado federal, né, de instauração de inquérito totalmente fora da normativa que se aplica aos casos. Então são determinados abusos que hoje até o cidadão comum que não faz parte desse sistema jurídico, judiciário, ele tem essa sensibilidade. Então, existe, respondendo a pergunta dele, existe sim, né? E as pessoas estão se mexendo nesse sentido. Agora, o que acontece? Quem seria o juiz do juiz no Supremo? É o Senado Federal. É o Senado Federal, que é a casa que vai apreciar essa situação. Então, existem muitos pedidos acumulados de impeachment, mas esse pedido ele veio com uma certa força, com uma certa legitimidade, para que se instaure o procedimento. Nós vivemos uma democracia. Nós já tivemos, Veríssimo, um afastamento por impedimento de 2 presidentes da República. Já tivemos afastamento de parlamentares no Congresso Nacional, né? Então, a apreciação de um pedido de impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal não é nenhuma aberração. Não é nenhum excesso. Nem nenhum excesso, principalmente em determinadas situações que nós temos visto aí. Né? E até dizendo aqui, né, uma notícia recente, no Senado nós temos pelo menos 10 pedidos de impeachment contra ministros do STF, são dado atual, e dos 10, 6 apontam para Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes. Exatamente, é o que eu disse aqui, né? Existem vários pedidos. Agora, por que o Senado às vezes não toma providência? Porque há muitos senadores, segundo dicção até do próprio presidente do Senado, que há 26 senadores, de um total de 81, que tem ações no Supremo. Então, na verdade, o que acontece? Fica cada um se resguardando. Porque a hora que o Senado movimentar um processo desse, certamente algumas ações estão paralisadas no Supremo em face de senador da República serão movimentadas também. Ganham prioridade na fila. Então, esse mecanismo de pressão implícito, de cumplicidade institucional nefasta, na minha opinião, né? Porque nós vivemos numa democracia. E com relação a essa questão da laicidade, para encerrar aqui a fala nesse aspecto, o Estado é laico, mas as pessoas não são, né? A população não é. Então o Estado não está ali para impedir a atividade religiosa. O Estado não tem uma religião oficial, isso é laicidade. Ele não tem uma religião oficial dele, mas as pessoas têm, e nós vemos que a maioria esmagadora da população brasileira tem, né? Então o Estado, ele na verdade, no entendimento do Norberto Bobbio, é uma obrigação de não interferir do Estado na religiosidade das pessoas. O Estado não pode interferir nisso, né? Nós podemos ter restrições. Então na verdade é um dever de não fazer, né? É o dever de uma atitude passiva do Estado, do juiz, do poder judiciário, de permitir o livre exercício da fé, da crença, e através da religiosidade que as pessoas dizem, exercitar a realização de cultos, né? Obedecendo às devidas restrições. Inclusive o Gilmar, ele continua respaldando aqui as opiniões da mesa. O Gilmar, ele coloca aqui: obrigado pelo espaço, fiquei com a minha loja fechada por 4 meses ano passado. E ele até coloca aqui, em dúvida, se ele poderia pedir indenização na justiça, uma vez que foi obrigado a fechar, se é ou não constitucional. E ele está colocando aqui que é de Aparecida de Goiânia, e ele coloca que sobre as restrições de cultos e missas, acha um absurdo, porque aviões, transporte públicos estão cheios e o STF não diz nada. E aí ele agradece aqui o espaço. Obrigado, Gilmar, pela opinião. A Lucinete já coloca: olá, notáveis, as portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja do Senhor. Obrigado, amém. Lucinete, pela palavra. Amém. A Maria Raimunda, do Senador Canedo, parabenizando o programa. Essa rádio é uma abençoada, não sei como estaria sendo esses dias sem essa rádio. Deus abençoe vocês cada vez mais. Obrigado, amém. Maria Raimunda. E vou finalizar com a participação do Oséias. O Oséias diz o seguinte: ótimo tema, acredito que a igreja mais do que nunca deve estar ciente do quanto é necessário nós orarmos por nossos líderes. Percebo no dia a dia que muitos não têm tido essa como uma ferramenta principal. Se um poder maior, vamos dizer assim, não está desempenhando bem o seu papel aqui na terra, nossa saúde deve ser o poder celestial. Deus abençoe a todos. Grande abraço, Guilherme. Obrigado, Oséias, pela participação. Quando a igreja ora, pastor Rigonato, o céu governa? Não há dúvida disso. Jesus, ele falou assim, quando ele fez a primeira menção, literalmente, da palavra igreja. Ele falou, está em Mateus capítulo 16, versículo 18: eu estabelecerei a minha igreja e os poderes do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno são poderes constituídos. E ele disse assim: olha, dar-lhes-ei as chaves do reino. Olha, e ele fala assim: o que vocês ligarem no céu, o que vocês ligarem na terra, ou melhor, será ligado no céu. O que vocês desligarem enquanto igreja. A igreja tem uma autoridade muito grande, conferida pelo próprio Senhor. O que nós ligarmos e desligarmos, assim é feito. Quer dizer, a oração então da igreja, ela tem um poder da onipotência, porque ela move o braço de Deus. Jesus, quando ele apareceu pela última vez antes de ascender ao céu, e ele falou para os discípulos: olha, ide, pregai o evangelho. O evangelho é as boas novas de salvação, as boas novas de esperança viva. Olha, pregue o evangelho a toda criatura. Olha, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que mais estamos precisando nesse momento é de saúde. Estamos vivendo uma crise humanitária de saúde pública, e a igreja tem autoridade para curar. Eu tenho visto médicos dependendo de Deus, quando todos os recursos da medicina se esgotam para salvar vidas. Nós temos perdido tantas vidas. Se a igreja agir como alguém falou, e é sempre à nossa disposição de agir em unidade, e é claro que cada igreja está desempenhando o seu papel. Duvido que exista uma igreja que não esteja orando pelas famílias, pela cidade, pelo estado e pelo país. Nesse sentido, há uma unidade. E eu sei que na unidade existe diversidade de estratégia, mas não quer dizer que não há unidade. A igreja está no mesmo propósito aí, e nós estamos prontos para fazer aquilo que nós temos autoridade para fazer em nome do Senhor. Nós estamos orando, estamos vendo os milagres, e a gente poderia abrir aqui um programa só de testemunho de muitos milagres, mas o pastor Luiz também está compartilhando todo dia ao meio-dia de testemunhos extraordinários, fantásticos, numa live que ele faz no canal dele no Instagram. Muito bem, fica o convite então, @Aloísio Silva lá no Instagram. E também eu vou agradecer, nós vamos caminhar para o final do programa, já fazendo um anúncio, porque o pastor Tira Dúvidas esteve conosco hoje de manhã às 9h30, pastor Rigonato também aqui no Mesa dos Notáveis, e nós temos o reprise às 8 da noite do programa. Então você está convidado a acompanhar esse reprise da edição que foi ao ar hoje pela manhã. Quero agradecer ao doutor Alexandre Tocantins, procurador do Estado, ex-procurador-geral de Goiás, por ter comparecido. É nosso irmão também em Cristo e tem muito para dividir conosco. Saímos mais enriquecidos desse programa e ainda mais preparados do conhecimento constitucional para termos um posicionamento político a respeito. Doutor Alexandre, muito obrigado pela presença, um forte abraço. Obrigado, Guilherme, obrigado ao pastor, obrigado aqui à Rádio Vinha, É a minha honra de estar aqui mais uma vez, poder dividir essa mesa com o pastor Rigonato, o nosso pastor Tira Dúvidas, um homem de Deus, um homem que tem nos edificado,
né? A você, Guilherme, a todos aqui, essa rádio que tem sido um instrumento, né? Um instrumento de conhecimento, de informação, né? De demonstrar para as pessoas o amor de Deus em última instância, né? Nós até aqui não gostamos muito de expressar essa palavra questão religião, porque ela passa muito formalismo, né? Mas eu quero encerrar, Guilherme, dizendo para as pessoas que há hoje um entendimento e há hoje um pensamento que tem permeado, e eu entendo, e aqui eu falo agora mesmo como um membro dessa igreja, né? Um membro do corpo de Cristo, que tem um pensamento que tem colocado um espírito de equívoco nas pessoas, né? Um pensamento maligno que tem permeado a mente das pessoas, no sentido de que eu vejo às vezes manifestações nas redes sociais dizendo, esse pessoal quer reunir, quer fazer culto, quer fazer missa, eles são genocidas, eles são criminosos, né? Chamando pastores. Então você vê que são pessoas totalmente cujas mentes estão tomadas por espírito de engano, né? A igreja, né? A eclesia, né? Como foi chamada a primeira vez, a igreja, ela é quase sinônimo de vida, né? De vida para as pessoas. Olha, neste momento, a igreja, ela está ajudando as pessoas no momento que elas mais precisam, que é na pandemia. Nós não temos uma crise com precedente como esse, né? E é como eu digo, a igreja, ela vai nesses momentos aonde o Estado não vai. E eu vejo, às vezes, tem políticos que têm essa sensibilidade de entender. Eu posso dar exemplos aqui, como na época, nessa questão dos refugiados da Venezuela, né? Que você vai lá, quem está presente lá? Estão os pastores dando apoio, né? Estão os padres dando apoio. Você vai naquela situação que nós tivemos em Brumadinho, quem estava lá passando as informações, quem estava socorrendo as famílias? É a igreja. Quem estava em Mariana nesses acidentes que nós tivemos aí foi a igreja. Inclusive eu aproveito para mandar um abraço para o pastor Paulo de Boa Vista, que desempenha um trabalho incrível com os refugiados venezuelanos no norte do Brasil. Bem lembrado. Então, eu quero dizer isso, que as pessoas, para tirar, quer dizer, as pessoas são capazes de dizer que nós, né, que a igreja são né, genocidas, quer dizer, e você vê que a pessoa é tomada por uma motivação totalmente equivocada e maligna, né, nesse momento, sendo que na verdade a igreja é contra o aborto, né? Ali nas primeiras expressões de vida, a igreja se manifesta ostensivamente contra isso. Então esse ambiente de polarização que foi criado pelo esse tal de politicamente correto, que tem assim carcomido as relações da sociedade, né? Essa dicotomia, essa situação de A contra B, de nós contra eles, né? Isso é uma situação totalmente abjeta nesse momento. Nós não vemos preocupação, por exemplo, de pessoas querendo apurar desvios bilionários de recursos que foram transmitidos pelo governo federal para estados, para municípios, né? Há preocupação de se comportar de acordo, permeado por uma ideia ideológica, uma questão ideológica, né? Há hoje uma questão ideológica, se você é a favor de determinado protocolo ou contra, é porque você é do lado de A ou do lado de B. Quer dizer, isso é uma questão totalmente maligna e as pessoas não estão se dando conta disso. Então eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui, espero, sinceramente, muito honrado que sou, para que o Espírito Santo de Deus possa ter nos usado aqui de uma maneira poderosa, né, para trazer paz para as pessoas, neste momento, porque paz não é ausência de guerra, né? Existe paz na guerra, nós estamos numa guerra, e a paz é você saber que você tem um Deus e que você vive dentro de um propósito. Amém. Não há nada que traga mais paz do que isso, tá? Muito obrigado mesmo aqui pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Alexandre, e obrigado ao pastor Luiz Rigonato. Nosso pastor tira dúvidas, ele é pastor da Igreja Videira, escritor, e também esteve aqui conosco mais uma vez na programação aqui no Mesa dos Notáveis. Todas as sextas está ao vivo às 9:30 da manhã. Pastor Rigonato, muito obrigado. E assim, só reforçando o que foi falado, Guilherme, pelo doutor Alexandre, nós não compomos nenhum lado da polarização. Nós estamos aqui como filhos da reconciliação. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:18, né? Até para responder uma pergunta que é muito frequente: o que está acontecendo em termos de pandemia
É um juízo de Deus? Não, não é um juízo, porque o juízo de Deus já caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Por que que isso aconteceu? Para que a ira não viesse sobre nós. E diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio da obra de Cristo na cruz. E a nós, igreja, nos deu o ministério da reconciliação. A saber, o que é então? Olha, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro, não imputando aos homens as suas transgressões. A pandemia é algo que vem de um mundo caído, de uma conjuntura, de um processo, né? Do mundo caído no pecado. Mas não é, Deus não está imputando aos homens as suas transgressões. Por isso nos confiou como igreja a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, né? Porque aquele que não conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado em nosso lugar, para que nele hoje fôssemos feitos justiça de Deus. Então não é juízo de Deus, e a igreja está aqui para reconciliar o mundo com Deus, para trazer uma palavra de esperança ao pior dos pecadores, e isso é Deus, é quem sabe. Amém? Muito obrigado, pastor Rigonato. Lembrando, hoje às 20h, reprise do programa do Pastor Tira Dúvidas. A você, ouvinte, que nos acompanhou, mesmo que a sua mensagem não tenha entrado aqui no meio da conversa, obrigado pela participação de sempre. E o Mesa dos Notáveis retorna na segunda em uma nova edição. Um ótimo fim de semana abençoado para cada um de vocês e nos encontramos na próxima edição. Até lá!